Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplica aí, o seu canal que traz notícia semanal, notícias simples do dia a dia, para você entender o que está acontecendo durante a sua semana ou assuntos muito pertinentes. E a nossa conversa de hoje é com a coach e mentora Priscila de Jesus sobre um assunto muito importante para quem está querendo trocar de carreira. A gente vai falar sobre transição de carreira, mas antes da gente começar, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque a sua participação é muito importante. Vamos lá, então? Vamos Tudo bem, lá, Priscila, tudo seja muito bem-vinda. ótimo. Bom Que ter você aqui. prazer retornar a esse canal tão importante. A gente falou aquela vez sobre inteligência emocional e eu queria trazer hoje um assunto muito importante, Priscila, porque tem muita gente pensando em transição de carreira, né? E às vezes fala, vou largar tudo, tô de saco cheio, não quero mais nada, vou mudar de vida. E não é bem assim, né? Precisa ser Exatamente. feito uma forma criteriosa, de uma forma inteligente. Então, para a gente iniciar, o que você acha que é primordial na hora de se pensar numa transição de carreira? Nossa, que pergunta excelente. E até você começou falando desse ponto de tem tanta gente insatisfeita e chateada. Eu costumo até brincar. Quem nunca pensou em pegar sua bolsa e ir embora e não voltar mais, né? Porque infelizmente é a realidade de muitas pessoas que estão insatisfeitas com o que estão fazendo, onde estão trabalhando, com as lideranças, mas não conseguem sair, seja por sobrevivência, por medo, por um vínculo emocional, por um apego ao trabalho atual. Mas o que é importante, você decidiu que você quer transicionar a sua carreira, primeiro você precisa pensar no próximo passo. Onde você quer estar? Qual é o ambiente que você quer estar? O que você quer estar produzindo? Quais são os talentos que você já tem e que você pode levar para a próxima jornada? Fazer uma lista mesmo de possibilidades, uma lista de locais, ambientes, que realmente você consiga se imaginar fazendo aquilo no próximo passo. O que é importante também levar em consideração no momento de transição é buscar ajuda para isso. Uhum. Porque na maioria das vezes você não consegue tomar essa decisão sozinha. Você vai precisar de um olhar imparcial, que te questione, sonde as suas motivações, faça você olhar para dentro de você para que você tenha convicção e tome uma decisão mais assertiva. Porque eu acho que o grande problema, né, Priscila, quando a gente fala nesse assunto, são as atitudes e decisões impulsivas, que às vezes Sim, as pessoas tomam sem pensar, ou porque estão chateadas, ou porque estão exatamente. cansadas, ou porque estão passando, às vezes, um momento de tensão, estresse, né? Então, esse olhar de fora, eu acho que ajuda a equilibrar o cenário e falar, calma, vamos pensar. Quem sabe você faz assim, olha para esse lado. Esse é o papel do coach. Exatamente. O coach, né, uma das minhas atuações também, é trazer essa clareza, né? É trazer essa pessoa muitas vezes para um estado de presença, um estado onde ela consiga parar, respirar, isolar ali, né, a raiva, o impulso, o estresse e falar, ok, de fato é o que eu quero transicionar. Ou não, eu estava irritada, eu estava angustiada, foi um momento, eu estou aprendendo a usar as minhas emoções a favor da situação, mas hoje para mim faz muito sentido ficar onde eu estou. Uhum. Está tudo bem. É bem curioso você tocar nesse ponto, porque a minha transição de carreira, ela partiu de um processo de dor. Então, um processo ali de decepção, de frustração, onde eu, num primeiro momento, eu falei, não quero Não mais é para ficar mim. aqui, não é para Chega. mim, chega. Mas assim que eu comecei a respirar, eu falei, opa, eu tenho bons longos anos aqui, é isso mesmo que eu quero, ou eu estou num momento de chateação, de frustração, e não estou pensando todas as possibilidades. Então eu esperei ali um processo de uma semana, que também foi rápido, Um processo longo de 7 dias. uma semana. Mas eu fui buscar conselheiros. Falei, olha, eu estou sentindo isso, eu estou desejando sair. Faz sentido. Eu acredito que essa frustração que eu passei foi um pontapé para eu me lançar, porque às vezes, se você também não tem esse pontapé, você fica presa ali. Então, no meu caso, foi muito saudável essa decepção, porque foi a minha mola propulsora para eu ter coragem e falar: então eu estou no caminho certo, não tem mais volta.
vou transicionar. Eu acho que você tocou num ponto importante, porque são duas palavras que às vezes parecem que não vai ter muito a ver, mas a gente precisa identificar elas, né? Férias e coragem, né? Qual Exatamente. é a diferença? Qual é a diferença do momento que você precisa só de férias, você precisa descansar, Exatamente. meu topou ali, ou você precisa de coragem, você precisa de um Exatamente. empurrão porque já chegou o ponto final daquela história, vamos construir outra. Então, Exatamente. como a pessoa consegue identificar isso? Você tem alguns sintomas, igual doença? Tem alguns sintomas? Olha só, quando você decide tirar férias, né, da sua atuação, do que você está fazendo no momento, da empresa, enfim, você tem aquela convicção do que o que você faz tem sentido, tem propósito. Eu gosto muito da palavra sentido em tudo que eu faço na minha vida. Tem uma razão de você estar ali e você ainda entende que faz sentido tudo aquilo que você está produzindo, que você está impactando, que você está deixando o seu legado onde você está. Então, quando você está confortável com isso, a sua mente só precisa de um descanso, você só precisa de um respiro, Uhum, porque nós precisamos fazer pausas sim. intencionais. Agora, quando você precisa da coragem, quando você já tem a convicção de que não é mais ali, é quando as coisas perdem o sentido. Uhum, Então você começa a se questionar e você fala assim: mas eu não me encontro mais aqui. Parece que não é mais o meu lugar. Os valores mudaram, não são mais os mesmos. Eu não estou crescendo, eu não estou me desenvolvendo, eu não estou sendo desafiada. Aí, quando você não começa, quando você começa, ou melhor, a não encontrar as respostas para estes questionamentos, e o sentir fala muito, né? Então, você não encontra mais o sentido. Aí é momento de você abraçar a coragem e dar tchau com muita gratidão. O que que faz as pessoas bloquearem na sua decisão? Porque às vezes ela até traçou um ideal lá, ela tem a sua, tá no seu trabalho, já acha que é a hora de transicionar a carreira, tá esperando aquele impulso, daqui a pouco retrocede. Trava. Esse bloqueio, o que que bloqueia as pessoas a tomar isso? Além da falta de coragem, Sim. obviamente. Então, os bloqueios emocionais, eles relacionados à transição de carreira, estão muito relacionados ao medo do novo, ao medo do não pertencimento, aí se as pessoas não me aceitarem, se eu não for reconhecida, se eu não for reconhecido, o medo de aprenderem novas habilidades, então de se permitirem aprender novamente, o medo de recomeçar. Ah, eu vou ter que recomeçar tudo novamente, eu vou ter que estudar, eu vou ter que entender uma nova cultura que é diferente do que eu faço hoje. Então, eu acho que o medo é o maior bloqueio. Essa questão também da zona de conforto. Hum, Porque a zona de conforto, ela é, Rô, um sabotador tremendo. E o que que é essa zona de conforto? É às vezes você já sabe fazer muito bem aquilo que você faz. Então você não precisa ter que aprender, você já domina aquilo porque você já faz muito tempo. não gasta muito fósforo, né? Exatamente. A remuneração, às vezes, e é assim, é uma loucura, porque existem algumas remunerações que nem representam o potencial do profissional, mas ele tá agarrado, ela tá agarrada aquilo ali e ela não consegue soltar, porque ela não consegue ver o potencial que ela tem dentro dela, e isso está relacionado ao bloqueio da capacidade. Eu tenho um caso de uma querida que ela era concursada, o esposo dela é empresário aqui da região. E aí, quando eu perguntei numa sessão de mentoria, mas quanto que você ganha na prefeitura? Ela queria transicionar para empreender junto com o esposo. E aí ela assim, eu ganho R$ 2.000. E aí eu falei assim, e você tá presa a um Sai salário de correndo, dois mil querida. reais? Sendo que com o esposo dela, ela poderia faturar muito mais. E aí ela entendeu onde era o bloqueio, um bloqueio com o pai, porque o pai era concursado. E aí ela seguiu a trajetória do pai, porque isso também Uhum. acontece muitas vezes profissionalmente. E ela não tinha coragem de contar pro pai dela que ela queria sair, porque era como se fosse decepcioná-lo, Uma traição, uma né? traição. Então ela teve que ressignificar tudo isso, ela tinha a família dela, ela já tinha autorresponsabilidade para poder decidir, já era livre e ela fez a escolha. Ela transicionou em maio agora, inclusive, tá atuando com o esposo, está super feliz, mudou o posicionamento, é outra mulher.
Você acabou de mencionar, né, Priscila, que você faz mentoria de Sim, mulheres e homens. sim. E essa mentoria, quando a gente fala até dessa questão de autoconhecimento, né? Participei da sua imersão, aliás, para quem não participou da imersão Descubra-se, tem uma nova imersão dia 2 e 3 de dezembro que você não pode perder, porque ela Exatamente. simplesmente muda a chave da sua vida. Exatamente. Ó, ela já foi, já Merchan participou. feito. Até a própria imersão, o Sim, Descubra-se, quando você entra nesse mundo do autoconhecimento, você destrava, né? sim. Muitas áreas da sua vida, não só a profissional, mas eu acho que, assim, como a gente é um ser integral, né, e sistêmico, a gente precisa entender que a gente tem as várias caixinhas e elas são interligadas, né? Exatamente. E essas caixas interligadas, elas formam O a ser. nossa pessoa, a nossa personalidade, né, o nosso jeito, enfim. Quantas vidas você já mudou? Uau! Olha, nessa jornada de atuar com autoconhecimento e transformação de vidas a partir da tomada de consciência, que é isso que eu acredito. Muitas vezes você não vive a vida dos seus sonhos porque você não conhece os caminhos. Assim como um dia eu também não conhecia, e uma frase me marcou muito que fala assim: o que me trouxe até aqui não era suficiente para me levar para o próximo nível. Eu, meu Deus, o que que eu preciso aprender? Olhar para dentro de mim. Olha, eu acredito certamente que já foram mais de 5.000 vidas impactadas em toda essa minha jornada de autoconhecimento, de ajudar pessoas. Já foram 5.000 vidas impactadas no Brasil e fora do Brasil também. Agora vamos esclarecer alguma coisa, um ponto aqui, porque às vezes as pessoas falam, ah, eu vou transicionar a carreira e vai dar 100% certo porque eu vou mudar de vida. E às vezes o É, resultado pode não ser tão promissor, né? exatamente. Quando se fala nessa transição de carreira, Pri, o que que a pessoa precisa pensar para fazer ela de forma responsável? E Perfeito. se por acaso der errado, o que que ela deve fazer? Perfeito. Eu não defendo que as pessoas façam as coisas na loucura, sabe? No impulso, no uhul, e vai dar certo, e vai. A gente acaba até vendo muitas pessoas que transicionam e dá errado, porque não teve reserva financeira, porque transicionou para uma carreira que não era habilidade dela e frustrou. Então, para a transição ela ser o mais assertiva possível, primeiro, você precisa planejar. E o que Uhum. que é esse planejamento? Se você vai mudar completamente de área, e vai, por exemplo, sai do CLT para empreender, você precisa ter reserva financeira, porque até o seu negócio começar a tracionar, começar a crescer, é um processo, leva tempo. Então, você tem que alinhar expectativa e realidade. A primeira coisa que eu faço, alinhamento de expectativa e realidade. Um segundo ponto, quando você transiciona, o ideal é que você transicione naquilo que você já tem habilidade. É mais fácil. A atuação pode ser diferente, mas se você já tem uma habilidade que você trouxe da sua história, que você desenvolveu, você pode ter uma atuação diferente, mas fazendo aquilo que você já tem desenvolvido. Que é o que as pessoas chamam hoje de você andar no flow, é isso? Exatamente. Essa questão do flow do que é natural, Uhum. do que exige menos esforço. É claro, você pode aprender uma habilidade nova. É claro que sim, hoje eu atuo no digital e eu não vim do mundo digital, eu vim do mundo corporativo. E eu tive que aprender a me posicionar no digital, a lançar produtos no digital e deu certo. Mas o que que eu entendi nesse processo? Eu já tinha uma habilidade que é o que eu uso hoje, que eu tive desde sempre: comunicação. Eu sempre gostei de me comunicar, eu sempre gostei de estar com pessoas, de treinar pessoas. Então, quando eu decidi, optei pela minha transição, entendendo a minha jornada dentro das minhas possibilidades, eu usei tudo isso ao meu favor. Então, reserva financeira, você entender que se você tem a sua habilidade, pode usá-la sem moderação, ter mentores na caminhada. É super importante. Eu tive um mentor que me guiou, que me orientou, vai por aqui, faz assim, faz assado. Isso te ajuda a errar menos. Uhum. Então, quando você tem a possibilidade de errar menos, você ganha mais tempo e velocidade no processo. Isso é muito importante. E tem que estudar, tem que se desenvolver, tem que investir em autoconhecimento, em leitura, para que você ganhe musculatura interna e externa. E aí
é só abraçar a coragem e se jogar para o novo. Agora, quando a gente está falando desse assunto tão importante que é a transição de carreira, na grande maioria das vezes, né, Pri, a pessoa, ela vai em busca do seu sonho. Eu acho que Sim. ela pega a coragem para ir em busca do seu sonho, e geralmente isso é uma legenda, é uma transcrição falando saindo do CLT para empreender. É, E aí que eu acho que é o grande desafio, porque brasileiro não foi criado para empreender, né? Hoje, assim, exatamente. muito lentamente a gente vê as escolas tentando implementar essa Sim. questão, né, de empreendedorismo já na educação infantil, mas falando a grosso modo, né, minha geração não teve, a tua talvez Sim. um pouco, mas não. Não. Mas assim, o fato é, as crianças de hoje talvez elas tenham muito mais facilidade Sim. do que a gente tem para empreender. É porque já a gente não foi ensinado, a gente precisa aprender com a roda andando, né? Então, Exatamente. assim, que dicas você daria para quem quer abrir o seu próprio negócio? Voltamos a focar no ponto com responsabilidade, Sim, né? perfeito. Para que dê certo a sua Perfeito. jornada. Nossa, isso que você colocou aqui é super importante. Foi o meu caso também. O meu padrão mental e de família era estuda muito, tenha um bom emprego e se aposente, Pri. Você tem que se aposentar numa excelente empresa. Essa carreira, né? Sua carreira. E eu estava seguindo muito bem esse plano, né? Eu estava numa grande empresa e tinha tudo para aposentar. E aí, né, a questão do propósito ali, né, o bichinho do propósito me picou. Falei, não, não é isso, vou empreender. Ninguém acreditou. Como assim? Como é que você vai empreender? Mas você nunca empreendeu em 19 anos como CLT. E o que que eu entendo por experiência própria? O que que você precisa realmente trazer, né, enquanto empreendedora? Você precisa, de fato, de preparo. Empreender não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é aleatório. Existe sim planejamento, estratégia, plano de negócio. Você precisa entender se você é boa naquilo que você faz, para ser sim a melhor opção do seu cliente. Não dá para abrir mão, não dá para agir por lei do menor esforço. Uhum. Então, empreender tem um processo. Eu acho que para quem quer começar nessa jornada, o Sebrae é uma escola onde ajuda o empreendedor a entender o que que é um negócio. Sim. Como é que você estrutura um negócio no o plano fiscal, onde você está, contábil, você precisa saber dessas questões. Você precisa saber gerir pessoas quando o seu negócio começa a crescer, e aí você Uhum. muda do status de empreendedor para empresário. Então, você precisa aprender a gerir pessoas, você precisa ter indicadores, metas, olhar números, fluxo de caixa, como é que você mantém o caixa da sua empresa, como é que você inova, como é que você desenvolve novos produtos, novos serviços. Então, é muito dinâmico. E nesse dinamismo, você precisa se preparar para viver tudo isso. Por quê? Porque você vai passar por crise. Eu comecei a empreender na pandemia. Então, você vai passar por crise, você vai passar por colaboradores que vão estar com você e, de repente, no outro dia também não vão estar. Uhum. E tá tudo bem. Mas como é que você faz como gestor, como gestora, dona do seu negócio, né? Então, você precisa ter algumas caixinhas dentro do seu negócio muito bem desenhadas. Eu não falo da perfeição, porque você vai ajustando e aprimorando o processo. Mas para você começar um negócio de sucesso, não dá para abrir mão do básico. Então, entenda esse negócio que você vai desenvolver, estude o mercado, estude as dores do mercado, porque se você Uhum. consegue propor uma solução em cima da dor, a probabilidade do seu negócio dar certo é melhor. Poxa, se você quer abrir um negócio, mas tem um em cada esquina, vai ficar mais difícil. Qual que é o seu diferencial? E o diferencial parte de você. Cuida do seu CPF. Eu costumo dizer, não Sim. adianta um CNPJ forte com um CPF fraco. Não vai funcionar. Então, cuida do seu CPF, que o seu negócio tende a dar muito certo. E seja feliz na jornada, porque empreender é uma jornada libertadora. E é desafiadora, né? É Eu acho que desafiadora. empreender não é para fracos. Não, Ainda mais no Brasil, né, Pri? Porque daí você exatamente. tocou num ponto que é a questão fiscal. Você precisa entender
de leis, né? Troca governo, dá aquela instabilidade, né? Agora, recentemente, a gente teve uma notícia até boa para quem é MEI, que vai talvez esticar um pouco mais a questão do valor, né? Assim. Então, assim, a gente precisa entender até o momento, porque às vezes as pessoas querem empreender e não entendem de política, não entendem de economia, e na verdade está tudo interligado. Ah, não quero falar de política porque odeio essas coisas, mas, meu amigo, ela vai interferir na sua vida. Exatamente. Né? Ah, não quero saber de economia, de finanças, porque você precisa comprar pão. Exatamente. Então, assim, é a questão do conhecimento, né, Pri? Quando a gente está falando de empreendedorismo, a gente não está falando só de você ser apto no seu negócio, naquilo que você tem a vocação, mas, na verdade, você precisa adquirir várias habilidades, né? É exatamente isso. Você tocou na palavra agora que eu ia falar. Você precisa de várias habilidades, não é uma só. Quando eu decidi empreender, eu não tinha a habilidade empreendedora. Eu não tinha uma habilidade financeira para gerir um negócio. Eu geria a minha vida, a minha conta física. Mas e gerir a conta da pessoa jurídica? Como é que fica? Então, eu não tinha essa habilidade de desenvolver, de criar negócios, de criar estratégias. Então, já que eu reconheci que eu não tinha, eu falei, bom, eu preciso aprender. Então, eu fui atrás de aprender sobre finanças, aprender sobre gerir um fluxo de caixa, a ler um demonstrativo de resultados do meu negócio, a questionar os números, a entender as questões dos impostos. Bom, olha, teve uma cena muito engraçada na minha empresa que foi quando a gente começou a aumentar o faturamento. E aí eu comecei a pagar mais imposto. Aí veio lá na área financeira um boleto, quase o dobro de imposto. Eu falei, nossa, gente, mas que valor é esse de imposto? Não gostei, não gostei. Quero. E aí, na hora, né, o meu mentor financeiro falou, é sinal que você tá faturando mais. Eu quero é que você pague mais imposto. Claro. Virei a chave. Eu quero pagar mais imposto, porque eu estou faturando mais. Então, você precisa mudar esse olhar. Eu entendi que para eu crescer eu precisava trazer mais pessoas. Então, no início, era aquela coisa meio eu presa, né? Então, eu ali fazendo tudo. Não, Pri, como empreendedora, você precisa entender que o próximo nível é você trazer pessoas. Então, hoje eu tenho mais de 13 pessoas no meu time, o negócio roda, a operação roda. E aí você vai entendendo o processo, mas não dá para deixar de se desenvolver. É isso aí. Pra gente fechar aqui, Pri, última dica, então, quem quiser transicionar, mudar de carreira ou empreender, o que deve fazer? Olha, o que foi a minha jornada? Você precisa ter um mentor, uma mentora, passar por um coaching de carreira especialista, que vai encurtar a sua jornada, te questionando, fazendo as perguntas certas, te dando os caminhos, o passo a passo, para que você tenha uma escolha mais assertiva, mais produtiva e consiga ter um senso de propósito e legado nessa terra, vivendo quem você nasceu para ser e fazendo aquilo que você escolheu fazer por toda a sua vida. Ou se tiver também que mudar na rota, tá tudo certo também. E aí, descomplicou a sua vida? Entendeu direitinho o recado? Sobre isso. Pri, muito obrigada pela sua agradeço. participação, viu? A gente aprende muito sempre que você vem. Muito obrigada de coração. Uma boa tarde, um beijo no coração, gente. Deus abençoe. Obrigada. O Descomplica fica por aqui e a gente se vê na próxima edição. Até mais. Tchau, tchau.